Boa noite, deputado Felipe Rigoni, tudo bem? Tudo bom, João? Como é que tá, querido? Joia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme te receber aqui no Instagram. Que isso, prazer é meu. Tamo junto. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, primeiro eu gostaria de agradecer você por ter aceito o convite e para você se apresentar um pouco, contar quem é Felipe Rigoni. Maravilha. Bom, primeiro, te agradecer pelo convite, viu, José? É um prazer estar aqui falando contigo. Sobre esse assunto, inclusive, que é tão importante, que é a renovação política. Bom, como você disse, sou Felipe Rigoni, sou deputado federal eleito pelo Espírito Santo, no último pleito. Eu sou o primeiro cego do Brasil a se tornar deputado federal, estar no Parlamento Federal. E eu tenho 29 anos, eu sou de Linhares, uma cidade no interior norte do Espírito Santo. E eu sou, bom, como eu já disse, sou cego desde os 15 anos de idade, né? Me formei em engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, lugar que eu amo de paixão. E, e lá eu participei do movimento Presa Júnior, né? Fui por 5 anos e meio do movimento Presa Júnior. Cheguei a ser presidente do Conselho da Federação Mineira de Empresas Juniores, da Confederação Brasileira de Empresas Juniores do Brasil Júnior. E foi aí que começou um pouco da minha vontade de querer transformar coletivamente, né, os lugares onde eu passava. Eu voltei para minha cidade logo depois de formado e comecei a trabalhar com coaching de desenvolvimento humano. Eu treinava pessoas e empresas, basicamente para tomarem melhores decisões, né? Sim. E com o tempo, mesmo adorando o que eu fazia, eu fui percebendo que para o que eu queria, que era transformar a vida das pessoas em larga escala, eu precisava não só ajudar elas a tomarem melhores decisões, mas mais importante do que isso, era ajudar elas a terem mais e melhores oportunidades para a vida que elas tinham. E foi aí que deu política, né? Que a política hoje mais atrapalha do que ajuda, mas é a política que atrapalha ou não as oportunidades de chegarem nas pessoas, né? Com certeza. E foi aí que eu percebi que eu tinha que entrar na política para, através da transformação da própria política, ajudar a transformar a vida das pessoas. E aí eu fui candidato a vereador em Linhares, perdi em 2016 e fui aprender mais, né? Fui estudar, fui fazer um mestrado em políticas públicas lá em Oxford, na Inglaterra. Passei fim de 2017 e metade de 2018 lá. E foi ao mesmo tempo que eu entrei no Renova e ajudei a fundar o Acredito lá no estado e decidi me candidatar, né, lá em 2018. Foi uma luta grande, mas conseguimos. Fui, inclusive, o segundo mais votado aqui do estado. E estamos aí há 1 ano e meio com muita luta e muito trabalho para ajudar nosso país a melhorar. É bacana demais. E até a próxima pergunta que eu ia te fazer, até que você acabou entrando agora. E aí, como é que foi essa caminhada? Quais foram os desafios na sua campanha para deputado federal? Olha, a campanha deve ter sido a tarefa assim, mais difícil que eu já fiz até hoje. Porque, como, bom, eu tinha feito uma campanha para vereador, muito pouco estruturada, era basicamente eu e meu pai andando pela cidade pedindo voto, na época lá que eu era candidato a vereador, e ele me ajudou muito nesse período. E já a candidatura a deputado federal é um negócio muito mais estruturado, muito maior, né? Tinha que viajar o estado inteiro. Só que a gente tinha ali uma equipe de 28 pessoas, né? Pessoas que foram contratadas na equipe, que tinham uma média de idade de 25 anos, ninguém com experiência na política, né? E com o desafio de fazer uma campanha diferente, né? Que fosse eficiente, mas que fosse diferente das campanhas que a gente vê normalmente por aí. Que era algo que eu aprendi muito no Renova. E aí o que a gente fez, né? A gente fez uma baita, um grande, como é que eu vou dizer? Uma mobilização de voluntários, assim. Começou com 50, pulou para 250, chegamos a 2.300 voluntários, tá? No fim da campanha. Esse foi o grande, acho que foi o grande ponto de virada, assim, da minha campanha, foi quando a gente conseguiu engatar, né, o sistema de mobilização dos voluntários.
E claro, assim, muita andança, eu falei pra caramba pra muita gente, muita coisa nas redes sociais que nos ajudou a alcançar aonde a gente não alcançava, e muita sola de sapato. Andamos pra caramba. Inclusive, eu visitei o hospital 3 vezes por causa de estafa durante a campanha. E depois tive que passar por um tratamento, então foi meio pesado fisicamente. Mas Eu conseguimos. É um imagino. desafio enorme, mas valeu super a pena. E a gente sabe também que quando você ganhou para deputado, você precisou adaptar com a Câmara, né? Porque, principalmente porque você vinha com essa imagem de renovação, né? Renovar o que estava acontecendo, trazer novas práticas. E como é que se deu isso lá na Câmara dos Deputados? Olha, isso foi inclusive algo de muito positivo que eu encontrei lá. Eu não imaginava que seria assim. Eu fui para a Câmara e percebi duas coisas assim imediatamente que são muito boas e que me ajudaram muito. Assim. Primeiro, é que se você quiser, isso pelo menos vale para a Câmara de Deputados, se você quiser fazer um excelente trabalho, trabalhar muito pelas mais variadas pautas, etc., a Câmara te dá todo o suporte que você precisa para fazer isso. Tem consultores incríveis lá, realmente excelentes, preparados para te ajudar em qualquer questão técnica necessária. Assim, a galera é muito boa mesmo, então não falta conhecimento na Câmara de Deputados para fazer o que precisa ser feito no nosso país. E a segunda coisa que me impressionou e me ajudou muito foi o seguinte: eu achava que eu ia chegar lá e ia demorar muito tempo para conseguir ter qualquer tipo de espaço, né? Qualquer tipo de atuação mais relevante e tal. Só que eu percebi que se você entra nos assuntos com profundidade, você ganha espaço muito rápido. Foi o que aconteceu comigo, né? Os assuntos que eu entrava são essencialmente assuntos econômicos que eu me envolvo e na área da educação. Eu sempre entro com muito conhecimento, né? Eu pesquiso muito, né? Tenho uma equipe só de pesquisa no meu gabinete, além da equipe da Câmara, e sempre tento entrar com muita profundidade técnica. Isso me ajudou muito, assim, isso me abriu várias portas e eu acabei tendo uma atuação muito relevante na Previdência, no novo Marco Legal de Saneamento, agora no Fundeb. Então, tem várias grandes conquistas aí que a gente fez por conta disso. Então, acho que essas foram as boas surpresas que eu não esperava que a Câmara nos proporcionou. E estamos aí lutando, né? Bacana demais. Você falou do Renova BR, né? Eu também fui selecionado em 2019 Isso. e fui aprovado na escola, né, no Renova. E agora eu gostaria de saber de você, qual é a importância do Renova BR para você, o que que mudou depois que você passou na escola do Renova, e qual a importância que o Renova tem hoje na sua vida. Olha, José, assim como você já sabe que você passou por essa formação, o Renova, ele nada mais é do que uma grande escola, né? Sim. Para que a gente tenha bons políticos no Brasil. O Renova não tem uma pauta, um programa ou uma ideologia que ele segue. Ele pega pessoas de todos os partidos, inclusive nessa última turma teve gente de todos os partidos, e ensina essas pessoas como é que se faz uma campanha que seja decente, honesta e que seja eficiente. Né? Como é que eu monto uma narrativa, como é que eu construo uma proposta para a candidatura, seja a vereador, prefeito, deputado, etc. Como é que eu faço uma mobilização de voluntários, porque a política tem que ser feita, né, com base em voluntariado. Como é que eu faço todas essas coisas que precisam ser feitas e que normalmente a gente não sabe, né, para fazer uma campanha eficiente e que seja honesta. Essas são duas das grandes premissas. Então, essa foi a importância, me ensinou muito, né? A como operar durante a campanha, como fazer as coisas, como é que faz uma captação, né, de recursos para uma campanha, como é que se faz narrativa, construção de propostas e etc. Esse para mim foi essencial, assim. Com certeza, se eu não tivesse esse aprendizado, teria tido muito mais dificuldades na campanha. E hoje eu mais tento ajudar o Renova do que sou ajudado pelo Renova. O Renova, de vez em quando, promove algumas palestras, quando nós, né, que estamos na Câmara, pedimos, mas ele não tem uma atuação política partidária ou política ideológica. Né? A função dele é formar novos políticos. A gente já se tornou político, então a gente tenta ajudar
os próximos a chegarem também. Essa que é que é o grande ciclo. É bacana demais. Quem passou pelo processo do Renova, quem formou pelo Renova, sabe da grande importância que é, né? Porque eu digo, eu tenho 19 anos e para um jovem entrar na política hoje é bem complicado, porque muitas pessoas têm aquele preconceito de que o jovem não sabe de nada, que o jovem não é capaz de estar na frente dos problemas, né? Não é capaz de ser o protagonista. E o Renova deu um suporte enorme para a gente, porque a gente aprender sobre os desafios municipais, liderança, e comunicação política é muito importante, né? E agora, mudando um pouco de assunto, você também disse que é do movimento Acredito, né? E eu também estou como membro hoje. Gostaria também que você falasse sobre a importância desse movimento também. E logo após, falar quais são os pontos que, na sua opinião, precisa ser mais estudados e debatidos hoje no Brasil. Muito bom. Ó, o Acredito, diferente do Renova, é um movimento que sim tem uma representação política, né, e que tem um programa. Né? A gente acredita num Estado eficiente, inovador, capaz de entregar políticas públicas na ponta para as pessoas. A gente acredita numa economia, né, moderna, eficiente, competitiva, que seja baseado em sustentabilidade, obviamente, mas em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia, em boa infraestrutura, né, uma economia mais livre para que as pessoas consigam fazer os diferentes negócios. Também acreditamos numa sociedade que consegue garantir condições mínimas para uma vida de dignidade e igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Ou seja, a gente quer construir uma sociedade que todo mundo, independente de raça, cor, credo, deficiência, religião e etc., tenham condições mínimas para a sua vida e tenham a capacidade de escolher o que querem fazer. Isso vem essencialmente através da educação. Então, parte das nossas grandes pautas estão na economia, na educação e no combate à corrupção. Né? A gente sempre fala que eu acredito é um movimento que acredita na responsabilidade fiscal e ou com, né, sensibilidade e responsabilidade social. Essas são os dois grandes pilares daquilo que a gente faz. Né? Então, é basicamente isso que eu acredito. A gente tem mais de, não estou enganado, 7 mil voluntários ou 8 mil voluntários no Brasil todo, em 19 estados, se eu não estou enganado. Isso varia, então eu me perco de vez em quando. Justamente para defender essas pautas, para mobilizar pessoas ao redor desses grandes temas. E o que eu acho que são os grandes desafios do Brasil hoje, tá? O maior desafio do Brasil hoje é o desafio fiscal. O maior e mais urgente, tá? Talvez não seja o mais importante, porque o mais importante tem mais a longo prazo, mas é o mais urgente, sem sombra de dúvida. Tá? O Brasil está completamente quebrado. União, estados e municípios. Se não resolver isso, pode esquecer o resto. Tá? Porque a gente tem uma dívida enorme, a gente tem uma trajetória de dívida que aponta para só piorar, a gente não tem a menor capacidade de investir em políticas sociais ou de infraestrutura importantes. O orçamento de 2020 era de 1 trilhão e 600 bilhões de reais. De investimento foram só 19 bilhões. Todo o resto está ocupado com gastos obrigatórios ou com custeio da máquina. Né? Isso é um estado extremamente eficiente. Se eu for ainda para os estados, né, para os estados mesmo, enquanto unidades federativas, é ainda pior a situação. Então, nós precisamos enfrentar essa questão. A Previdência foi um grande passo, tá? Mas temos ainda algumas outras grandes medidas que precisam ser feitas para a gente corrigir a trajetória fiscal do Brasil. Fazendo isso, a gente ganha confiança, ganha investimento e ganha capacidade de focar e investir naquilo que realmente a gente quer. Educação, saúde, infraestrutura, segurança, etc. Hoje, por conta da questão fiscal, você não tem dinheiro para nada disso. Né? Agora, essa, para mim, é a grande discussão que envolve a construção de um Estado mais eficiente, aí tem reforma administrativa envolvida. A segunda grande coisa, que é conectada a essa primeira, é você construir um ambiente de negócios competitivo, né? Que hoje no Brasil não tem. Né? É dificílimo abrir uma empresa, manter uma empresa. O sistema tributário é completamente maluco, além de ser injusto pra caramba, que cobra mais de quem tem menos.
Então, essa é uma grande discussão de ambiente de negócio que a gente tem que fazer para fazer o Brasil voltar a crescer, gerar empregos, renda, inovação e etc. E Sim. uma terceira coisa, que nós tivemos uma grande vitória na semana passada, é a educação. Né? Eu tenho essas três coisas com diferentes urgências, mas com a mesma importância. Tá? Questão fiscal, questão de competitividade econômica, questão de educação. Uma coisa está relacionada à outra, né, sem sombra de dúvidas. Né? E o Fundeb foi aprovado na semana passada pela Câmara. Eu e Tabata atuamos pra caramba na aprovação do Fundeb. E é uma grande vitória. Ele se torna maior, mais justo e mais eficiente, né? Dando não só mais dinheiro para a educação, mas distribuindo esse dinheiro de maneira mais, de maneira melhor, né? Dando mais para os Aham. municípios que têm menos e colocando mecanismos de incentivos para o resultado. Foi inclusive uma emenda minha e da Tabata, né? Sim. Para você vincular parte desse recurso a quando os municípios dão de fato resultados de aprendizado. E resultado para a educação é criança aprendendo, não tem muito mais do que isso. Então, foi uma grande vitória, mas temos ainda grandes desafios pela frente. Eu acho, pode vir outras coisas na minha cabeça aqui agora, mas eu acho que essas são as grandes discussões que a gente precisa fazer. Tem discussão de renda mínima envolvida, mas eu colocaria também junto da tributária, porque são correlacionados. Tem muita coisa que a gente tem que fazer no Brasil. Os desafios são enormes, tá? E o tempo é curto. Eu achei bacana demais a aprovação do Fundeb, porque a gente pôde observar uma grande participação popular, né? Uma grande pressão da população, cobrando vários deputados que estavam parecendo que ia votar contra, né? E também gostaria que você falasse um pouco. Eu acho que foi muito gratificante, né? Até muito emocionante você encerrar aquela sessão. O que que passou na Ah, sua foi. cabeça? Qual foi a sensação? Uhum. É engraçado que o secretário-geral da mesa, que é o Léo, que é aquela pessoa que fica do lado do presidente o tempo todo, foi lá me chamar e falou assim: o presidente queria falar contigo. Eu achei que ele ia falar de um outro assunto qualquer, né? Que a gente trata de vários assuntos todo dia. E aí chegou lá e pediu para terminar a sessão. Eu não estava esperando isso, não. Por isso que eu fiquei emocionado na hora. Fiquei meio impactado. E foi muito bom, assim, porque aquilo é muito simbólico para mim. É muito importante para o Brasil a aprovação do Fundeb, sem sombra de dúvidas. E foi um momento de reconhecimento do meu trabalho que me deixou muito emocionado. É muito bacana. E na sua campanha para deputado federal, qual foi o seu maior aprendizado que você teve durante os dias de campanha, os dias de pedindo voto para as pessoas? Qual foi o seu maior aprendizado durante esse período? Deixa eu pensar aqui. Teve muito aprendizado. Mas eu acho que o principal. Fique à vontade de falar todos. É, acho que o principal é o seguinte: tá havendo uma mudança na percepção que as pessoas têm, tá? Sobre a política. Isso força. Óbvio, você tem todas as mazelas ainda de campanha, tem muita compra de voto ainda, infelizmente. Tem muita coisa ruim, tá, na política brasileira. Mas tá havendo uma mudança na percepção das pessoas que estão forçando os candidatos a terem mais propostas. Assim. Eu sempre estudei muito aquilo que eu propunha, né? Então eu tinha qual era a reforma tributária que eu gostaria de aprovar, que é essa PEC 45, que inclusive está ali na Câmara. Eu sabia as linhas da reforma da Previdência que a gente precisava aprovar. Eu sabia com detalhes as coisas que eu propunha defender, né? Ah, E as pessoas me cobravam disso, inclusive, né? Não adiantava só falar assim, eu vou defender a educação. Não, eu ia defender a educação desta maneira, eu ia defender a educação voltada para a gestão de resultados, ia defender a aprovação de um novo Fundeb, e as pessoas cobravam isso. Isso eu acho super importante, tá? E excelente, que as pessoas estão começando a cobrar do próprio candidato propostas mais detalhadas. Assim, mas beleza, você vai defender a educação, mas como? O que é que você vai propor? Né? Isso é muito importante, isso é a evolução na cidadania que eu acho incrível assim, para as pessoas. Porque o principal ponto para mim, te cortando aqui rapidinho, é exatamente isso, é construir uma política com base em dados e evidências, né? Não em achismo,
mas sim na certeza, no que é o certo, né? Nas evidências. Então é muito importante isso, né? Assim, certeza é muito difícil, você tem sempre evidências, mas não Sim, certezas. Porque política pública é um negócio muito complexo. Até as evidências, de vez em quando, se contradizem, você precisa tomar uma decisão, né? Isso é o grande papel nosso. Mas tem uma outra coisa, que é, além de cobrar, né, a proposta específica, etc., mesmo com várias diferenças, muita gente já está começando a perceber que o papel do legislativo é fazer legislação. Mas aí muita gente está pensando, mas isso não é óbvio? Não, não era óbvio para as pessoas. Muita gente ainda que acredita que o papel de deputado é construir alguma coisa. Não é papel do deputado. O deputado indica uma parcela do orçamento, chamada emenda parlamentar, mas só isso. Né? O, o grande trabalho do deputado é representar as pessoas e fazer legislação. Né? E as pessoas estão começando, eu percebi isso na campanha bastante, estão começando a entender isso em grande escala. Lógico que sempre teve pessoas que já sabiam, né, e entendiam isso com profundidade, mas tem muita gente agora que está percebendo isso em grande escala, né, sim. que é muito importante. Por quê? Se você tivesse os 513 deputados preocupados com o detalhe das coisas que a gente vota, teríamos coisas muito melhores sendo votadas. Né? É, Mas como o incentivo todo é você conseguir coisas importantes, tipo creche, etc., que são importantes, mas isso não é o papel central do deputado. Né? Como o incentivo é para essas coisas, você acaba tendo uma qualidade legislativa menor. Né? Mas isso está virando. Eu acho que isso com o tempo vai né, com mais gente, mais pessoas renovando a política e trazendo qualidade para a política, isso melhora. E a consequência, inclusive, é que nós vamos ter mais escolas e postos de saúde sendo construídos, mas não só porque o deputado articulou, mas sim porque a legislação já está adequada e já está fácil de fazer, já tem os recursos da prefeitura para serem feitos. aham. Uma coisa que eu também até estava pensando aqui é que você falou que muitas pessoas, agora que está começando mais a acontecer isso, mas muitas pessoas não sabem o papel do deputado, né? É o que eu Uhum. tento trazer aqui para a minha cidade. Muitas pessoas ainda não sabem qual é o papel do vereador, que o vereador não tapa buraco, não constrói escolas. Então é o que eu tento trazer também, que é explicar quais são as funções dos vereadores, do prefeito, do poder executivo, né? E todos os demais conteúdos que passam pela Câmara, né? Como o plano diretor que tem do município. E isso é muito importante, né? Trazer esse conteúdo, esse ensinamento para o cidadão de forma descomplicada, né? Porque é muito difícil você chegar de uma linguagem difícil para a pessoa e você sabe que muitas das vezes a pessoa não é tão estudada, né? E agora entrando um pouco nas cidades, que esse ano é ano de eleição municipal, né? Eu sei que todas as cidades assim têm as suas próprias particularidades, uma tem um problema, talvez a outra não tem, mas do seu ponto de vista, quais são os principais problemas que as cidades enfrentam hoje, as cidades brasileiras? Olha, eu até pensei em falar todos, mas porque de fato é muito problema. Que é o seguinte, a vida acontece na cidade. Né? Então, qualquer coisa que eu voto lá em Brasília vai ter consequências, não necessariamente na prefeitura, mas na cidade, que é onde as pessoas vivem. Né? Então, os desafios eles são enormes. Eu acho que eu separaria em talvez três grandes aspectos. Assim. Tem um que é o seguinte: a prefeitura ela deve ser uma plataforma de serviços ao cidadão. Tá? Uhum. Não é o cidadão que tem que se adequar à cidade, e sim a cidade ao cidadão. Ou seja, tem que estar fácil para ele acessar qualquer serviço público. Não tem que ir tem que visitar um órgão público, depois visitar outro, depois não sei o quê, daí vai do outro lado da cidade para arrumar outro documento. As coisas têm que estar de preferência na palma da mão dele. Né? Hoje é possível digitalizar todos os serviços públicos e deixar isso na palma da mão do cidadão. Política pública, especialmente municipal, tem que ter como foco o cidadão, não tem como. Sim. Né? E não o alvo, né, o público-alvo da política pública é o cidadão. Então, tem que haver
uma grande transformação da forma como é feito a gestão pública municipal, especialmente, para focar no cidadão. Isso significa simplificar vários processos, digitalizar vários processos, mas colocando sempre o cidadão como foco principal e não o serviço. O cidadão, ele pede e precisa do serviço, mas o serviço não é o principal. O principal é o cidadão. O serviço tem que servir ao cidadão e não o cidadão servir ao serviço, entendeu? Isso requer uma série de mudanças, seja reformas administrativas, digitalização dos serviços públicos, integração de uma série de questões e etc. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte: boa parte dos problemas de ambiente de negócios do Brasil estão sob responsabilidade das prefeituras, que é o tempo que se gasta para abrir e fechar uma empresa. Tem muitas etapas que é na prefeitura, alvará do bombeiro, alvará da prefeitura, alvará não sei o quê, e muito disso é influenciado pelo trâmite da prefeitura. Então, eu acho que tinha que ter assim, uma desburocratização radical tinha que ter isso há muito tempo atrás, mas já que não teve, tinha que ter uma desburocratização radical, né, do ambiente de negócio. Porque você não, cara, não faz sentido as pessoas demorarem 70 dias para abrir uma empresa, demorarem 100 dias, como demorava antigamente, melhorou um tanto, mas ainda tem muitos desafios. Por que isso? Especialmente no pós-pandemia, nós vamos ter um desafio econômico enorme. A gente precisa que as pessoas tenham a liberdade de fazer os negócios, de terem ideias e abrir um negócio, fazer um negócio diferente, para criar emprego, renda, inovação e etc. Isso passa por desburocratizar. Tá? E aí um terceiro desafio que eu queria elencar, que é o desafio dos serviços de ponta, né? Que no caso da prefeitura é bastante de educação, saúde e assistência social. É quase todos, mas esses são os três principais que a prefeitura, e saneamento, perdão, que a prefeitura acaba atuando. Então, tem que ter uma gestão voltada a resultados, que é algo que o Brasil não está acostumado a fazer. Eu não conheço a realidade de Uberlândia, tá? Estou falando bem no geral. Então, a gente precisa de uma gestão voltada a resultados. Então, como é que se faz para aumentar o resultado da educação da cidade? Que é o aluno aprendendo. Né? Como é que eu pego os principais indicadores de saúde e uso de gestão, de tecnologia para aumentar esses indicadores, melhorar esses indicadores, sem gastar muito mais dinheiro? Né? Porque dinheiro não vai ter, essa é a questão. A economia vai ter retraído, a questão fiscal brasileira está horrível, então não vai ter tanto dinheiro. Vamos ter que gerir as coisas, vamos ter que gerar eficiência, que é algo que falta no Estado brasileiro pra caramba. Eu acho que é isso. Bacana. Não é pouca coisa, não. Um ponto, voltando na sua outra fala daquela hora, sobre o papel das pessoas estarem cientes, sabendo qual que é o papel dos cargos políticos, né? Uma coisa que me preocupou bastante aqui em Uberlândia, porque ainda falta muito que ser feito para as pessoas entenderem, para as pessoas ficarem politizadas sobre as funções. E aqui em Uberlândia a gente fica muito preocupado porque a população hoje está desacreditada com a classe política. Está desacreditada com uma política boa, né? Vamos dizer, com a política verdadeira. Que aqui em Uberlândia foi um escândalo nacional, né? Passou até em rede nacional, a prisão de vários, quase todos os parlamentares, ficaram alguns. Então aqui em Uberlândia agora está com os suplentes, né? Mas hoje a população não acredita mais. Então, é esse trabalho que eu tento estar fazendo, sabe? Que é tentar trazer a esperança de novo para o povo berlandense. Porque depois desse escândalo que teve aqui, desses acontecimentos tristes, é difícil, né, trazer. Mas a gente tem que mostrar que é possível fazer diferente, né? Com propostas, ideias, fazer uma renovação de verdade. Eu também vejo muito candidato antigo, que já foi vereador, já foi deputado e que vem com essa imagem de renovação. Aí eu pergunto, renovar o quê? O que ele vai renovar? Então, mas aí a população ainda não enxerga isso, sabe? Então é um ponto que a gente precisa sempre estar debatendo. E aí eu trouxe como tema da live renovação na política. E agora eu gostaria que você comentasse para o Felipe Rigoni o que é essa renovação,
o que é a renovação na política? O que precisa ser feito? Bom, olha, para mim, o que se chama de renovação é fazer o que deveria ter sempre sido feito, tá? Que é política pública baseada em evidência e diálogo. São esses, para mim, os dois pilares da renovação política, tá? Tem várias práticas que ajudam nisso, né? Por exemplo, fazer um processo seletivo para as pessoas do gabinete, né? Eu fiz o processo seletivo, com exceção dos meus dois chefes de gabinete, que eram pessoas que trabalhavam comigo faz tempo, eu selecionei todas as outras pessoas do meu gabinete, porque o processo seletivo teve mais de 10 mil pessoas inscritas para 11 vagas. Então, assim, Muito bem. e conseguimos uma galera super boa que está trabalhando com a gente. Isso ajuda a fazer política pública baseada em evidência, porque as pessoas são mais competentes, né? Então, qualquer empresa, qualquer organização decente faz, é selecionar as pessoas, abrir a concorrência para ver quem é melhor, né? Tem várias práticas que ajudam, né? Tem práticas de participação popular. Eu, por exemplo, uso um aplicativo de participação popular que chama Nosso Mandato. Tem 28 mil pessoas que interagem com a gente direto. Então, assim, tem várias práticas. Mas, no fim das contas, tá? Eu não acredito em nova política. Eu não gosto desse termo. Eu acredito em boa política, que é fazer o que sempre deveria ter sido feito pela política do Brasil, que é fazer política pública baseada em evidências, respeitando os contextos locais onde essas políticas públicas serão implementadas, tendo participação popular e diálogo acima de tudo. Nós estamos numa democracia, não adianta você querer impor coisas. Então, assim, é isso que tem que ser feito, tá? Tem várias maneiras de atingir isso, mas no fim das contas é a ciência e o diálogo que vão nos levar a ter melhores decisões e uma sociedade melhor. Bacana demais. E agora, Felipe, já caminhando um pouco para o final, eu vou começar algumas frases que eu recebi e eu gostaria que você completasse. Pode ser? Peraí, como é que é? Eu vou falar algumas frases e você completar. Tá, vamos ver, hein? Política, para você é? Diálogo. Bacana. Diálogo é super importante, né? Eu acredito que não há uma boa política sem diálogo, né? Com E certeza. a próxima aqui. É renovar a política, de fato é? Renovar as pessoas e as práticas. Bacana. Ou seja, tem que E os mudar as principais... pessoas e a forma como fazemos as coisas. Sim, bacana. E os principais pontos que precisam ser estudados e ter mais atenção são... Peraí, repete. Os principais pontos, pautas que precisam ser estudadas e ter mais atenção são... Política fiscal, política tributária, política educacional. Bacana demais. E você tocou até num ponto sobre a pós-pandemia. Eu recebi várias perguntas sobre essa pós-pandemia. Como é que você imagina que um político precisa ser, o perfil do político para resgatar, para voltar o Brasil nos trilhos? Não é que não estava, eu, na minha opinião, não estava muito nos trilhos, mas como é que Não vai tava, não. acontecer pós-pandemia? Olha, Zé, eu acho o seguinte. Muita gente pergunta assim, qual é o perfil do político para isso? Perfil de político bom é político que se baseia em evidência e no diálogo, né? Os desafios virão, né? Independente de quais eles são. A pandemia talvez seja o maior deles que a gente já enfrentou. Mas para enfrentar isso, você precisa sempre se basear na evidência científica e no diálogo com a sociedade, com as pessoas da política e etc. Agora, o Brasil, o que vai acontecer com o Brasil, que eu imagino que vai acontecer com o Brasil no pós-pandemia? O que está acontecendo nesse momento é o seguinte: nós estamos percebendo o tanto que os nossos problemas de fato eram grandes, né? No antes da pandemia. Todo mundo sabia que o Brasil estava quebrado. Agora a gente sabe muito mais, que a coisa se agravou. Todo mundo sabia que o Estado brasileiro é um Estado super ineficiente, incapaz de levar a política pública para quem precisa. Agora isso ficou assim, você botou luz, botou alto relevo, para não ter dúvida.
da pandemia, o tanto que você viu que a gente não conseguiu chegar nas pessoas. A gente já tem dado das pessoas pra caramba e erramos em milhões no auxílio emergencial, né? Sim. Então, assim, a gente viu tanto que o Estado é ruim. A gente viu tanto que a saúde brasileira faz milagre com o que tem de recursos. Foi. A maioria das políticas públicas do Brasil, José, elas são mal avaliadas quando você coloca elas numa avaliação de resultados. Com a única e clara exceção da saúde. A saúde, não estou dizendo que a saúde é boa na ponta, mas com o dinheiro que tem, comparado ao resto do mundo, faz milagre. Tá? Sim. A gente investe muito pouco na saúde brasileira e entrega até demais. Tem que investir muito mais para conseguir, de fato, ter uma saúde de qualidade para as pessoas. Então, assim, eu não acho que nós teremos novos desafios? Com certeza. Vai ter o desafio da digitalização que se potencializou agora. Vai ter um novo desafio educacional por conta da parada das aulas, etc. Mas os desafios, eles continuam os mesmos, porque o Brasil nunca os resolveu. Sim. Não é o desafio de um país como o Canadá, que já resolveu um monte de coisa e agora encontra novos desafios. O nosso, eles simplesmente se agravaram. O desafio do saneamento, que a gente tem uma grande vitória agora com um novo marco legal. Desafio da ineficiência do Estado, desafio fiscal, desafio tributário. Tudo isso aí já era desafio. Só que o que a pandemia fez? Né? Colocou luz a isso tudo, né? E trouxe à luz um monte de gente que, por ineficiência do Estado, estava num limbo ali da política pública, que não era atingida de jeito nenhum. Então, não vai ser brincadeira não resolver isso aí. Tem muita coisa para fazer e o tempo é muito curto. Muito trabalho, né, para ser realizado. Muito. E para finalizar, Felipe, eu gostaria que você deixasse um recado aqui para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir depois pelo meu canal do YouTube, que eu vou deixar lá. Qual é essa importância? Tá travado aí? Travou. Fala de novo. Então, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão acompanhando, para as pessoas que vão assistir, sobre essa importância dessa renovação. Essa renovação de verdade, essa renovação de fato, para as pessoas analisar direito na hora de confiar na pessoa em depositar o voto. Então, essa renovação que precisa acontecer nas cidades, porque eu mesmo utilizo serviços públicos, transporte. Eu não tenho carro, então eu preciso usar o transporte público para ir para a faculdade. Então, a gente sabe da dificuldade que é. Transporte público atrasado, lotado, passagem altíssima aqui em Uberlândia. Quando a gente também vai nas UPAs, aqui em Uberlândia tinha muito gasto com propaganda na saúde. E falando que a saúde estava boa, sendo que a gente que utilizava o serviço público de saúde via a realidade. A realidade era bem diferente do que estava na propaganda. Então, essa renovação que tem que acontecer nas cidades, essa renovação de verdade, não somente de propaganda. Então, gostaria que você deixasse um recado para as pessoas. Olha, acho que a contribuição que eu posso dar nesse sentido é o seguinte. Todos os grandes desafios já eram conhecidos no Brasil, como eu disse antes. A pandemia colocou a realidade no palco. Essa é a diferença, né? A gente viu o tanto que realmente o Brasil é desigual, o tanto que realmente o Estado é ineficiente, o tanto que realmente a questão fiscal brasileira está um caos. Isso foi colocado assim, em letra maiúscula, com luz e tudo. Agora a gente realmente sabe, não ficou dúvida sobre essas coisas, mesmo que elas já estavam aí. E a política terá desafios cada vez maiores para resolver isso. E muitas dessas questões são resolvíveis por decisões políticas bem feitas, né? E no fim das contas, a gente precisa do que a gente sempre precisou, tá? De pessoas, né, e de práticas que induzam uma política a ser baseada em evidências e baseada no diálogo com a sociedade. Então, seja na hora do voto, na hora de cobrar, na hora de participar, para mim, essas são as duas grandes coisas que a gente precisa ter em mente. As evidências científicas e o diálogo com a sociedade para construir uma sociedade melhor, né? Então, acho que isso com certeza vai nos ajudar se cada um de nós conseguir cumprir isso.
Sem dúvida nenhuma. E, Felipe, eu gostaria muito de te agradecer pela sua gentileza em me dar essa oportunidade de conversar um pouco com você. Aqui de Uberlândia, mas te acompanho muito, você é do Espírito Santo, te acompanho bastante, até por questão do Renova BR, e eu acredito muito nessa renovação. E muito obrigado mesmo por ter me recebido aqui. Muita gente achou muito bacana por você estar aqui no Instagram, conversando, debatendo, sobre um tema muito importante, né? Muito obrigado mesmo e dizer que eu admiro o seu trabalho. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando que admiro o seu trabalho. E é isso, espero que uma nova oportunidade a gente volte aqui para debater novos temas de interesse de todo mundo, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, Augusto, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho e estamos à disposição para o diálogo. Valeu. Valeu você, muito obrigado. Um grande abraço, viu? Até mais.